Amém. Mateus 8, verso 18 diz assim: E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. E aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. Amém. Irmãos, todos nós, quando nos convertemos, nós não temos ideia de uma coisa: da necessidade de Deus. Dizemos assim: Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho. Tá bom, ponto final. Mas nós não imaginamos por que Deus fez isso. Ah, Deus quer salvar. Não, mas, poxa, não dava para ser de uma forma diferente? Precisava ser assim uma coisa tão radical? O Senhor de toda a glória, o Filho unigênito, se fazer carne, nascer de uma virgem, crescer entre os homens, precisava ser assim? Ou seja, nós não temos muita noção da emergência dos fatos, das necessidades que Deus tem. Quantos de nós entramos na igreja porque, poxa, eu estou precisando de um emprego, será que se eu ir lá fazer uma oraçãozinha, Deus não me abre os caminhos? Quanta gente eu vi aí, por causa de filosofias de templos satânicos rotulados de igreja, as pessoas dizem assim: poxa, ó, semana que vem eu vou em tal lugar porque para fazer um descarrego. Estava se referindo a uma igreja que pensava ser evangélica, estava dizendo que ia lá para fazer um descarrego. Que visão essa pessoa tem da obra? Que visão essa pessoa tem de Deus? Que fruto de salvação uma pessoa dessa tem? Absolutamente nenhum. E quantos de nós não entramos na igreja pensando tipo assim: poxa, eu preciso ser abençoado, eu preciso ser livre do diabo, eu preciso ficar livre desses demônios que fecham os meus caminhos. Quantos de nós não aconteceu isso? Multidões e mais multidões. Quantos correram para a igreja com medo do mundo? Quantos correram para a igreja com medo dos demônios? Quantos correram para a igreja por causa de situações que viram na sua família, ou enfim, alguma coisa que os amedrontou? Tudo bem, este princípio que nos tem levado a Cristo, ele varia. Mas o que não pode é este princípio aí que nos levou a Cristo permanecer. Nós temos que crescer. Infelizmente, hoje nós ainda encontramos pessoas que estão na igreja porque dizem assim: não, se a vida já é ruim, se a vida já é ruim com Jesus, imagine sem Jesus. Essa pessoa está pensando nela, ela não está pensando em Deus. Ela está pensando: se a vida é ruim com Jesus, eu estou usando essa frase porque eu já ouvi demais isso nesses 25 anos de cristianismo. Se a vida é ruim com Jesus, imagine sem Jesus. Ela está pensando nela ou em Deus? Está pensando na pele dela. Não, se a vida está ruim com Jesus, não, ai de mim me afastar de Jesus, aí coitado de mim. Não é isso que ela está pensando? Essa filosofia vai levar alguém aonde? Como que uma pessoa que pense dessa maneira vai conseguir alcançar, ser um instrumento nas mãos de Deus? Como que alguém que pensa assim vai desfazer as obras do diabo? Como que alguém que pensa assim vai poder ser um portador da palavra de Deus? Se a pessoa está pensando na sua pele, ela não está enxergando as necessidades que Deus tem. E é isso que eu peço a Deus,
que explique para todos nós, que nós possamos entender as necessidades dele. Hoje mesmo uma pessoa me participou um sonho, e a pessoa dizia assim, era um sonho que eu vinha me dirigindo para a reunião de oração de sexta-feira. Só que eu vinha carregando 2 bolsas de compra, 1 ou 2 bolsas de compra. Ou seja, qual é a realidade? Eu venho para a reunião de sexta-feira, supostamente o que naturalmente se pensaria? Eu vou lá para receber de Deus. Mas se Deus está mostrando com bolsas de compra, significa que está vindo para dar. Claro que na casa de Deus todo mundo recebe. Claro que recebe. Afinal de contas, não é dando que se recebe? Mas qual é a visão que muitas vezes se tem? Eu vou lá na igreja para receber. Eu vou lá na igreja porque eu preciso. E Deus está dizendo, não, eu tenho coisas nas vidas de cada um que vocês têm condições de dar. Mas muitas vezes a visão curta não nos deixa entender isso. Irmão, ore e peça a Deus que ponha desafios do diabo na tua frente. Você vai ver quem é Deus na tua vida, que você ainda não sabe. Porque você está ainda acuado. A memória, as suas memórias, a sua visão, ela ainda está muito aquém da realidade. Ainda quando se fala em conflitos, muitos ainda tremem. E eu já declarei para vários irmãos aqui na igreja, eu estou esperando a qualquer momento a campainha da minha porta tocar e a polícia vir dizer assim, tu está preso. Eu vou embora, vamos nessa, vamos ver como é que fica. Eu estou preparado para essas coisas, porque eu já entendi que Jesus me recrutou como um soldadinho para fazer guerra ao mundo. Mas tem pessoas que não, elas ainda estão com a visão muito atrofiada. Ainda estão entrando nas igrejas por aí afora com a visão, Deus me sustenta. Deus, tipo assim, me dá uma estabilidade no emprego. Deus, me dá recurso. Deus, me dá isso. E, meu irmão, diante de um Deus tão tremendo, quem está preocupado se a mesa vai ter alguma coisa para comer ou não, não vai fazer a mínima diferença. Tu ficarás de pé se o Senhor for o teu Deus. Não interessa. Não interessa, teve uma promessa feita a um irmão aqui, nesse ministério, foi dito para ele, e essa promessa foi verdadeira. Por que é verdadeira? Porque quando o Espírito Santo testifica, é verdadeiro. E foi dito o seguinte, não importa se você, daqui para frente, vai ter emprego ou não vai ter emprego, Deus está te prometendo que a tua mesa será sempre farta. Entende isso, irmão? Eu falei isso aqui, parecia que eu ia ser arrebatado. Então, irmão, você tem que compreender que o Deus que nós servimos, ele é grande demais, muito grande, para mim ficar pensando numa proteção terrena, me escorando numa parede, me apoiando em um salário. Como que eu verei a glória de Deus se os meus pensamentos estão debaixo dessas coisas? Eu tenho que andar com Cristo Jesus nas regiões celestes. E eu duvido que Jesus, um dia que quer na sua vida, tenha ficado preocupado com o que ia comer no dia seguinte. Eu duvido. Não tem como. E a Bíblia mostra que se o Espírito de Deus está em nós, você já viu alguém cheio do Espírito Santo pedindo esmola? Já viu? Imagina o diabo rindo, você batendo na porta de alguém ou pedindo esmola e o diabo dizendo, lá, o cara cheio do Espírito Santo pedindo esmola, ó espírito de meia tigela. Isso nunca será dito para quem é cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo atravessa terra, céu e mar, meu irmão, e aonde sentar tem alguém para colocar a mesa diante dele. Não é assim que a Bíblia mostra? É exatamente assim. Mas o que acontece? As pessoas estão perdidas em uma visão encaixotada
e não conseguem enxergar a glória que nos está proposta. Irmão, vamos falar do beabá. O Filho de Deus, inocente, sem pecado, foi sacrificado por mim. Eu tenho muito valor. Eu tenho valor demais. E com todo esse valor, eu posso ter certeza que se eu estiver andando sobre as pegadas do Senhor Jesus, eu terei sempre uma fonte de água para me saciar. Terá sempre uma plantação na minha frente para eu colher. Por quê? Porque o Filho de Deus, o unigênito, o Senhor de toda a glória, ousou despir-se da sua glória e subir numa cruz para se sacrificar por mim. Deus não fez isso para que eu morra de fome. Deus não fez isso para que eu morra de sede. Se a terra e o verde é tudo dele, pertence tudo a ele. Se as fontes que jorram água porque ele determina que jorre, é tudo dele. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então nós temos, irmãos, que nos libertar. Temos que aprender a andar de fé em fé e de glória em glória. Não podemos deixar que as necessidades do mundo nos sufoquem e sejamos como aquela terra cuja semente estava entre os espinhos, que os cuidados do mundo sufocou a palavra ficou lá, mas sufocada, ela ficou, disse Jesus, infrutífera, mas estava lá. Todos nós temos a palavra, mas ela pode estar em nós, e nós até mencioná-la, ela está em nós. Nós podemos recitá-la, o Senhor é o meu pastor, aquele que habita nos esconderijos, o sol não te molestará de dia, e do Senhor é a terra. A palavra está em nós, mas pode estar infrutífera. Pode não estar correspondendo aos desígnios de Deus. Por quê? Porque muitas vezes nós adentramos a igreja, mas não conseguimos mudar a nossa visão espiritual. Sabe por quê? Porque mudar a visão espiritual, encarar a realidade dos fatos, andar no sobrenatural, significa ter atitudes muito loucas. E o fato é que muitos de nós não queremos ser chamados de malucos. Muitos de nós não queremos ser chamados de fanáticos. Muitos de nós não queremos ser chamados de doentes. Muitos de nós não queremos ser chamados dessas coisas que soam como deprimentes e que denigrem a nossa imagem. Mas o mundo pode tentar nos denigrir. Se Deus nos sustenta na palma da sua mão, um dia todos verão que o Senhor é Deus. Então, meu irmão, aceite andar com o sobrenatural. Se desvencilhe dessas roupagens que o mundo tem de falso apoio, de falsa segurança. Aqui, no texto que lemos, Jesus, vendo em torno de si o quê? Uma grande multidão. Ordenou, passe para outra margem. Aí vem um escriba, se aproxima dele e diz assim: mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Mas Jesus conhecia o camarada. Jesus sabia que ele era um escriba. Jesus sabia das condições em que ele vivia. Não era qualquer um que era um escriba. Em Israel, aquelas letras difíceis, não era qualquer um, não. Um escriba tinha destaque. Nem todo o povo de Israel que falava e escrevia hebraico era capacitado para escrever como era necessário, ao ponto de ser chamado de escriba. Os pergaminhos custavam uma fortuna. Tinham que vir importado lá do Egito para chegar em Israel. Não era um papelzinho hoje que você rabisca, riscou, errou, arranca a folha e joga no lixo. Não se podia fazer isso, não. Era caríssimo.
O camarada, para ser chamado de um escriba, ele tinha que ser muito hábil, ele não podia errar na hora de escrever ou transcrever, fazer cópias, ele não podia errar, ele tinha que ser preciso, porque se ele cometesse um errinho, não tinha borracha para apagar. Então esse camarada era sustentado com o dinheiro dos impostos da nação. Ele é alguém importante, muito importante. E como que ele vive? Ele vive na sombra e água fresca. É o retrato geral de todos aqueles que vivem dos impostos. Jesus olha, vai me seguir? Tem certeza? O que Jesus mostra para ele? Uma realidade bem diferente da que ele conhece. Ele é escriba, talvez a casa dele nem pagasse impostos, ele recebia um salário lá para desenvolver o trabalho dele, que não era um trabalho feito por qualquer um, não era mesmo. Aí Jesus diz assim para ele: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, se você está pensando que vai me seguir, que vai continuar naquela mordomia, esquece. Sabe, irmão, Jesus foi direto, como a gente diz assim, foi na cara. E muitas pessoas não se rendem ao evangelho do Senhor Jesus, sabe por quê? Porque diz assim: não, eu vou seguir Jesus. Quando bota o pé dentro da igreja, recebe chicotada, espadada para tudo que é lado, pancada de tudo que é lado, aí está dizendo: eu não gostei dessa igreja não. Talvez esse escriba, que a gente não vê mais falar no nome dele, talvez ele dissesse assim: eu não gostei dessa igreja não, que esse pastor Jesus aí, esse cara fala demais. Como é que é? O cara, o que ele está querendo dizer? Que eu não vou ter mais aquelas mordomias? Eu sou um escriba. Ou seja, muita gente vem para a igreja, muita gente quer seguir Jesus com os seus títulos lá de fora, com as suas bagagens lá de fora, e não dá certo. Para seguir Jesus, você tem que largar tudo e segui-lo límpido e cristalino. Aí, o Senhor Jesus diz assim, no verso 21, né? Outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Irmãos, isso aqui é um caso seríssimo. Quando esse homem diz assim: deixa eu ir sepultar o meu pai, o pai dele não estava morto. Não, esqueça esse pensamento. O pai dele não estava morto, não estava sendo velado nenhum corpo, o pai dele não estava doente, com previsão de morrer, não, apenas ele tem um pai idoso. Então ele está dizendo para Jesus o seguinte: assim que meu pai morrer, eu vou te seguir. Jesus falou assim: o quê? Como é que é a história? Não, tu quer vir? Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Ou seja, a minha necessidade de ter você como discípulo ativo é muito maior que a tua necessidade de esperar o teu pai morrer, se despedir dele e vir aqui para me servir. E sabe qual é o grande probleminha das pessoas? Imagino eu que se passou na cabeça desse homem aqui, que já está sendo contado entre os discípulos, está ali no meio, mas de repente ele não é tão discípulo quanto parecia. A Bíblia diz assim no verso 21, e outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus joga essa para ele. Sabe o que acontece, meus irmãos? As pessoas não entendem que uma missão, ela tem princípio, meio e fim, e quem determina o tempo disso é Deus. Tipo assim: eu vou sepultar meu pai, eu não sei quanto tempo ele vai durar mais, 5, 10, 15, 20 anos, mas tu, me espera aí, tu não vai a parte alguma, tu está com 30 anos, onde tu vai?
Tu só tem 30 anos, dá tempo tranquilo do meu pai morrer, eu me despedir dele em paz, eu não sei, 5, 10 anos, depois eu vou te seguir. Tem pessoas que não têm noção de que as coisas de Deus têm princípio, meio e fim. Tudo que Deus tem feito neste planeta tem princípio, meio e fim. Assim como a igreja teve o seu princípio, seu meio, e hoje nós estamos caminhando para o fim da igreja neste século 21. A igreja deixará de existir neste século 21. Mas aqui o homem faz o quê? Tu não vai a parte alguma. Qual a tua idade? 30 anos? Dá tempo de eu ir lá sepultar o meu pai, depois eu volto para te seguir. E sabe que muita gente já pensou assim? Não, a hora que eu quiser ser crente, eu vou. As igrejas estão por aí. As pessoas não compreendem esta realidade. Primeiro, ninguém vai para a igreja a hora que quer, isso é ilusão. As pessoas só entram na igreja na hora que Deus permitir. A igreja é dele, os anjos dele estão na porta, é ele que abre o caminho, é ele que dá o livramento, é ele que repreende o diabo. Se ele não quiser que chegue, não chega. No começo desse ministério, Deus falou uma coisa que foi intrigante. Deus falou aqui nesse lugar: para as pessoas que vêm neste lugar, eu tenho duas bênçãos. Uma é a bênção de poder chegar neste lugar, e outra é a bênção de poder voltar. Isso ocupou a minha mente durante muito tempo, e eu cheguei à conclusão que realmente chegar neste lugar é um privilégio tremendo, porque eu sei que prego a verdade. Então, meu irmão, o homem está dizendo que aguenta aí, tipo, tu não vai a lugar nenhum, tu é tão novo, os profetas por aí morreram com 60 anos, e ainda tem muito tempo para mim te seguir. Eu vou cuidar primeiro de coisas que eu acho importante, vou cuidar lá do sepultamento do meu pai, vou cuidar desse final de vida do meu pai, vou ver como meu pai vai ordenar a casa, eu vou resolver uma série de coisas lá. Depois que eu resolver tudo, deixar tudo em ordem, deixar tudo em dia, aí eu venho te seguir. Tipo assim, me espera aí, palhaço. Eu vou te seguir na hora que eu quiser. Eu tenho coisas para resolver. Jesus falou assim: epa, peraí, eu não sou palhaço. Você não vai me seguir na hora que você quiser. Se você quiser me seguir, tem que ser aqui agora. Vai ou fica. Sabe, irmão? Nem todos têm essa oportunidade quando sai da igreja. Estou falando da igreja de um modo geral, não é aqui a denominação, não. Nem todos têm a oportunidade de voltar, porque às vezes existem caminhadas que não podem ser interrompidas, existem projetos que não podem ser frustrados de forma alguma. E o que esse homem está pensando? A tua missão está aí, eu estou vendo que tu é um profeta, eu estou vendo que tu opera sinais e maravilhas, mas me aguarda aí. Tem gente que não tem noção de que a igreja está na terra por um tempo. E às vezes, irmão, mesmo que o tempo de permanência da igreja seja maior que o seu tempo de vida, ainda assim você tem que atentar que o seu tempo de vida, ele é limitado. Então, o que tu tens a fazer, faze-o já. Se você, a Bíblia diz, se ouvirdes hoje a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Então, irmão, como falávamos no começo, muitas pessoas se achegam a Jesus nessas condições, achando que vão receber de Jesus os seus covis, os seus ninhos, e não vão entender a necessidade que o Senhor Jesus tem com as nossas próprias vidas. Uns vão pensar nos seus afazeres de casa, vão pensar na sua família, mas eu quero dizer que esta visão está errada.
Nós que já caminhamos, nós que já temos lido, nós que já temos evoluído, nós temos que mais do que nunca sermos radicais. Ninguém vai largar os seus afazeres, ninguém vai largar as suas atividades, as suas pretensões, mas você tem que colocar Deus em primeiro lugar. Quando se coloca Deus em primeiro lugar, pode ser que para sustentar Deus em primeiro lugar, talvez você tenha que largar algumas coisas, alguns afazeres, até um emprego. Ora, Pedro não era pescador? Quando Jesus chamou ele não estava no ofício dele, lá lavando as redes, não era pescador, não era daquela maneira que Pedro pagava os impostos dele, não era daquela maneira que Pedro sustentava a família dele. Pedro não tinha o trabalho dele, um grande trabalho, um trabalho honrado, que ele saía de madrugada para pescar e voltava, quando o sol estava nascendo, ele estava de volta na praia. Não era um trabalho, mas quando Jesus disse assim, vem, segue-me, larga as redes, porque eu vou te fazer pescador de homens. Ele, para ter Jesus em primeiro lugar, ele não teve que abrir mão do trabalho dele. A história continua a mesma. Jesus, quando encontrou cada um de nós, nos encontrou de redes na mão, e ele disse, larga as tuas redes que eu vou te fazer pescador de homens. Jesus, quando encontrou Paulo, ele largou tudo. Ou seja, nós temos que, para colocar Deus em primeiro lugar, ficar atentos aos projetos de Deus. E tem mais, quando queremos ir a Deus, mas os nossos pensamentos estão ainda nas coisas naturais, como é o caso aqui desses personagens que aparecem diante do Senhor Jesus, nós não conseguimos ir adiante. Vê que aqui Jesus menciona sobre o escriba, e menciona sobre esse discípulo, e a história, eles somem do cenário, eles desaparecem, não se menciona mais, esse era aquele escriba tal, não, acabou a história dele. Esse era aquele discípulo que dizia que ia sepultar seu pai. Não, tem pessoas que não conseguem se libertar de certas ideias, e elas preferem voltar para o seu mundo com as suas ideias e largar Jesus com as ideias dele. Então, irmãos, nós precisamos de entendimento, precisamos de libertação. E pastor, como é que a gente alcança isso? Isso se alcança, meu irmão, calejando os joelhos. O teu entendimento só surge quando existe intimidade com Deus. Se você não tiver intimidade com Deus, não acontece libertação, não acontece compreensão. Você vai continuar vindo para a igreja, mas a tua cabeça está lá naquela transação bancária, que o gerente vai te ligar, que o gerente vai te passar um e-mail. Você ainda é escravo, você ainda é prisioneiro das coisas desse mundo. Você está vindo para a igreja mais preocupado porque deixou um negócio lá, com o empregado, com isso você ainda é um escravo. Você tem que se libertar, entregar tudo nas mãos do Senhor. Tem que ser assim. Não tem que vir para a igreja, hoje é dia de culto, eu ainda não fiz o dinheiro necessário. Você não tem que fazer o dinheiro necessário, que te sustenta é a adoração necessária. Não tem que estar prisioneiro, escravizado com as coisas do mundo, porque o Senhor Jesus disse, quem me segue não andará em trevas. Liberte-se. Renuncie ao mundo. Como? Não sendo escravo dele. Irmão, quando o Senhor Jesus me chamou para esta obra, eu estava trabalhando normalmente e de repente, cheguei lá, passa no DP, beleza, passei, rua, tchau. Engraçado que aqueles que foram meus patrões hoje passam aqui em frente à porta da igreja e sabem que eu estou aqui. E eu já fui comentário lá dentro, já falaram de mim lá dentro da empresa onde eu trabalhei, a última empresa que eu trabalhei. Quando fui demitido, encontrei um jovem na rua, nunca mais vi aquele jovem, e ele diz assim,
eu não sei quem é você, mas o Deus que você serve é o mesmo que eu sirvo. E Ele está mandando te dizer o seguinte: eu fechei as portas para você na terra e abri no céu. Vai fazer a minha obra. E fomos caminhando. Fomos caminhando. Aí um dia fui em outra igreja. Apareceu lá um homem que também nunca mais vi na minha vida. E aquele homem, quando passaram o microfone para ele dar uma palavra, ele deu uma palavra, aí largou o microfone e veio rodando da igreja, rodando, chegou do meu ladinho e falou assim: ó, é assim mesmo que Deus te quer, nesse aperto aí. Você não tem nada para se apoiar, não tem nada para você confiar, mas continua firme, porque Deus fará uma grande obra na tua vida. Fomos caminhando, de repente estamos num outro trabalho, aí Deus usa uma outra pessoa e diz assim: olha, irmão, vai lá para a tua casa e funda a minha igreja, assim diz o Senhor. E quando chegamos aqui, o Senhor disse assim: vai e faz a minha obra, porque não vai te faltar nada. Irmãos, quando a gente pensa nas contas para pagar, todos nós trememos. Está aí comprovado que a maioria das pessoas são obrigadas a gastar 40% das suas rendas em impostos. É uma coisa absurda. Muitos de nós não sabem nem quanto imposto paga das coisas que compramos. É uma coisa absurda. Montou-se um stand aqui na Praça da Carioca para mostrar quanto cada um de nós pagava em imposto por 1 quilo de arroz, por 1 quilo de feijão, por coisas assim simples. E foi absurda, muita gente ficou assustada. Todos nós trememos diante de contas a pagar. Todos nós trememos diante de socorro hospitalar. Porque hoje o que acontece? Ninguém mais consegue ser atendido no hospital público. Você pode pagar impostos, pode ser descontado no teu salário, mas você não consegue ser atendido. Não consegue porque eu não consigo, você também não consegue. Já mofei em fila de hospital com negócio no ouvido, coisa de garganta. Desisti, busquei no Senhor e Ele até aqui me tem ajudado. Mas você não consegue mais ser atendido nos hospitais. Afinal, as filas estão mostrando, as reportagens de pessoas morrendo nas filas de hospital. Então todos nós temos essa tendência a se preocupar. Todos nós temos essa tendência a ficar espreitando em que eu vou me apoiar, quanto que eu vou ganhar no mês, que recurso eu tenho. Muitas pessoas se apoiam tanto nisso que têm as suas reservas financeiras, não tocam nelas, morrem e elas ficam aí para os filhos brigarem. É uma escravidão fantástica, é uma escravidão terrível. A pessoa diz assim: tenho dinheiro, tem, mas não toca, não tem coragem de tocar. Não tem coragem de pegar para fazer um passeio, para fazer uma melhora numa casa, para viver em mais conforto. Não tem coragem, é uma escravidão, porque aquilo é a segurança psicológica dela. Meu irmão, é tempo de se segurar em Deus. E quando o Senhor me chamou para a obra, eu não tinha nada. Tinha gente dando caixa de leite para o meu filho. Eu sou grato a isso. Não tinha nada. Mas quando eu vim assumir a obra, o Senhor falou: não vai te faltar nada. Eu vou te sustentar. Desde que começamos esta obra, desde o primeiro dia, 21 de setembro de 1999, quando ainda não tínhamos nem o nome Geração Jesus Cristo, desde aquele dia eu nunca mais soube o que é ter falta de nada. E eu fiz um pacto com o Senhor, de tanto que o Senhor se revelou a mim, eu não tinha mais dúvidas da grandeza desse Deus. Eu fiz um pacto com Ele de segui-lo até a morte. Meu irmão,
eu não sei o que é falta de nada. Não confunda não ter falta de nada com não ter lutas e provas. Eu tenho lutas e tenho provas, mas eu não tenho falta de nada. Deus foi me dando tudo. Deus me deu casa, Deus me deu carro, Deus me deu saúde, Deus me curou de tudo. Eu sou grato a Deus por tantas obras que Ele tem feito na minha vida. E tem mais, Ele me fez até uma promessa. Ele diz assim: enquanto tu andares na minha presença, tu nunca mais deitarás num leito de hospital. Ele me fez esta promessa. O Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, se manifestou e me fez essa promessa. Irmão, desde então eu tenho aprendido com a misericórdia de Deus que a minha confiança tem que estar em Deus. Eu poderia até não ter uma casa, um travesseiro para reclinar a cabeça, mas eu aprendi a encontrar os braços de Jesus Cristo para dormir nele. E é isso que a igreja precisa ser: um corpo que ande no sobrenatural, no espiritual. E nós temos falado tanto, sabe, irmão, às vezes eu enfrento uma luta nesse púlpito, enfrento uma luta antes do púlpito, que às vezes eu digo assim para o Senhor: Senhor, me dá outra mensagem, tem misericórdia de mim, parece que eu tenho que sempre falar as mesmas coisas, mas o fato é que eu chego aqui, falo as mesmas coisas, mas Ele me dá uma graça tamanha que parece que eu nunca toquei no assunto. Mas antes, no frio, no natural, que luta, que conflito. Mas Senhor, é isso de novo? Tem certeza? Folhei a Bíblia para lá, folhei a Bíblia para cá, parece que não existe mais página, só existe aquela página. É o sobrenatural. Tem que ser, tem que ser. Então, irmão, o que nós vemos? Jesus está vendo em torno de si uma grande multidão. Ordenou que passassem para outra margem. Veja, tinha ao redor de Jesus uma grande multidão. E o que Jesus está falando para aquele homem está servindo de lição para todo mundo, para toda a multidão. Aí veio o outro, falou outra coisa, está servindo de lição para todo mundo. O que Jesus falou para o escriba, o que Jesus falou para aquele discípulo sobre sepultar os mortos, sepultarem seus próprios mortos, o que Jesus falou está servindo de lição para toda esta multidão. Ou seja, muitas vezes, irmão, é necessário compreender que as lições bíblicas, o que é óbvio para uns não é óbvio para outros. As lições bíblicas são Deus falando conosco. Quando, durante toda a Escritura, Jesus fala: olha, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você quer seguir alguém que não tem em nada para se apoiar? Mas o que Jesus nos ensinou? A confiar em Deus. Ele diz: Pai, eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, você está seguindo alguém, meu irmão, que a nível de mundo, a nível de natural, o exemplo que ele deu foi o seguinte: não tenho nada físico para me apoiar, mas ele revelou um Deus que pode todas as coisas. E ele diz: tudo é possível ao que crê. Como ele disse lá diante do túmulo de Lázaro, né? Não te tenho dito que se tu creres, verás a glória de Deus. Então, meu irmão, procure se libertar. Nessa noite, antes de sair deste lugar, faça uma oração e diga: Deus, me liberta. Me liberta, Deus. Eu não posso confiar naquilo que os meus olhos veem. Eu
não posso me respaldar naquilo que está à minha volta. Eu tenho que ser alguém louco dizendo que só o Senhor é Deus. Eu tenho que ser alguém louco dizendo que o meu Deus abre portas aonde não há portas. Eu tenho que ser alguém louco dizendo que Ele multiplica os pães e os peixes. Se não tiver para multiplicar, Ele faz aparecer do nada. Eu tenho que ser alguém louco crendo que Deus mandou um anjo para alimentar Elias e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até chegar à presença de Deus no Monte Horebe. Eu tenho que ser esse ser sobrenatural, doido pelas coisas de Deus, enquanto todas as pessoas vão estar respaldadas em coisas naturais, em coisas conquistadas com as suas próprias mãos. Como diz a Escritura, durante o meu sono, Deus estará providenciando o meu sustento. Não é isso que a Bíblia diz? Muitos correm de um lado para o outro em busca das coisas, mas Deus dá aos seus amados o seu pão enquanto dormem. Então, meu irmão, nessa noite, é para você se libertar. É para você se libertar. E ao invés de você fazer orações tipo, Deus, me dá uma dica aí como eu posso ganhar dinheiro. Não, Deus, me dá uma dica como eu posso ganhar almas. Deus, como é que eu posso crescer a nível empresarial? Deus, como é que eu posso crescer espiritualmente? Você tem que mudar a história da tua vida, irmão. E aproveitar com esse tipo de coisa que você não vai ouvir em qualquer lugar, por aí estão te iludindo. Com o livro de ouro para você doar não sei quanto. A rosa que foi ungida não sei aonde. A água que veio não sei de onde mais. Você já passou por isso. Então agora valoriza. Você já ouviu muitas lisonjas. Desde o espiritismo, do catolicismo, nessas falsas igrejas evangélicas, você ouviu muitas lisonjas que não serviram de nada. Hoje você está ouvindo coisas ruins, coisas que muitos não gostam, mas é isso que vai fazer diferença na sua vida. Então, meu irmão, liberte-se por completo. Deus tem uma obra tremenda pela frente, já falou que aqui é um lugar de seleção. Se Ele te trouxe é para te selecionar, Ele não te trouxe para te reprovar, Ele te trouxe para te aprovar, Ele te trouxe para que amanhã todo mundo fique boquiaberto olhando para você, com a tua sombra aterrorizando os demônios, com as tuas mãos abençoando multidões, com a tua voz chegando aos quatro cantos da terra, com o Espírito Santo se derramando sobre ti, com os teus passos sendo sobrenatural, com todo mundo olhar e dizer, quem é este? Deus te trouxe aqui para que quem um dia te conheceu se assuste quando te vê novamente. Por isso tem que se libertar por completo. Aproveite a oportunidade de voltar a este lugar, de pisar neste lugar. Ao invés de você poderia nessa hora estar ouvindo lisonjas, exaltação, que nem quando eu andava na macumba, no espiritismo, lá na adoração de Satanás. O diabo dizia que eu era bonito, dizia que eu era importante, eu me sentia todo cheio, a caminho do inferno. Mas o Senhor Jesus me revelou a sua palavra, bem diferente das lisonjas do diabo. E foi isso que me trouxe até aqui. Então, meu irmão, liberte-se nessa noite. A nossa confiança, diz a Bíblia, e assim deveria ser, a nossa confiança está no Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o nosso pé, não é isso? Eleva os meus olhos para os montes, e o meu socorro vem de quem? Vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, meu irmão, não é a habilidade das tuas mãos que vai te sustentar. Não é a tua capacidade administrativa que vai te sustentar. Você tem que atentar para as necessidades de Deus, como Deus no começo desse ministério, Ele disse para mim, tu cuida do que é meu e eu cuido do que é teu. E quer coisa melhor do que isso? Ter Jesus cuidando do que é teu? Não existe nada melhor que isso. Você descansa.
Você vive tranquilo. Até o que te pertence, que não está no alcance das tuas mãos ou dos teus olhos, você sabe que está nas mãos do Senhor. O que você quer melhor que isso? Vamos pedir a Deus que nos liberte nessa noite? Vamos pedir a Deus que Ele tenha misericórdia das nossas vidas, que Ele tenha compaixão, para que a gente não chegue diante, Senhor, eu te seguirei para onde tu fores. Jesus está olhando dizendo assim, coitado, ele quer me seguir com essa mochila, com essa sandália, com esse boné, com tudo que ele tem. Ele não sabe que para me seguir tem que estar com as bagagens que eu tenho. Então, irmão, as raposas têm seus covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Mas eu te garanto, nós não precisamos de nenhum lugar para reclinar a cabeça, porque Jesus estará sempre pronto a nos ceder os seus braços. E os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas de águia, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Senhor, nos abençoe em nome de Jesus.